Então, vamos falar um pouco sobre a financiarização mundial e o sistema da dívida. É fundamental compreender essa relação, porque a lógica do endividamento público dos estados brasileiros, ela está inserida nesse contexto do sistema da dívida, e a compreensão desse processo de financiarização mundial é essencial para compreender os mecanismos que geram dívida pública, especialmente nesse momento atual, com a entrada desse esquema da securitização de créditos no Brasil. Não se preocupe, lá na frente nós vamos ter uma aula específica sobre a securitização, ok? Nessa fase atual do capitalismo financiarizado, nós temos a rentabilidade financeira localizada na multiplicação dos fundos financeiros e de natureza totalmente especulativa. Infelizmente, os papéis de dívida pública entraram nesse tipo de ciranda no mundo inteiro. Nós vimos isso provocando a crise nos Estados Unidos. Todos devem se lembrar da grande emissão de papéis pelos bancos. Em decorrência da desregulamentação financeira, os bancos começaram a criar derivativos sobre derivativos, sem limites, até que eles não tinham mais como registrar toda essa papelada nos seus balanços. E aí isso gerou uma grande bolha. Esses papéis foram chamados de ativos tóxicos. E diante desse problema que estava instalado nos bancos, os bancos começaram a correr risco de quebra. Vocês devem se lembrar, o Lehman Brothers quebrou nos Estados Unidos. E para impedir uma quebra em cadeia, o que aconteceu? Conseguiram uma maneira de transferir toda essa bolha que estava afetando os balanços dos bancos para os orçamentos públicos, utilizando o endividamento público como veículo dessa transferência. Os principais componentes, então, dessa crise são a desregulamentação financeira, a facilidade na utilização de tecnologias de informação, né? Os papéis eram vendidos várias vezes por dia em várias bolsas, em várias partes do mundo, utilização dos paraísos fiscais para esconder lucros, aproveitando-se do sigilo das operações. Vocês sabem, os bancos têm sigilo bancário, aproveitando-se também de privilégios fiscais e usando todo esse poder em decorrência do poder político a que eles têm acesso, porque no mundo inteiro o sistema financeiro acaba financiando campanhas e tendo acesso ao poder político, o que proporciona ao poder financeiro um grande domínio global. Todo esse material está aí nos textos do curso, com vários links. Nós esperamos que vocês leiam e se apoderem desse conhecimento. Eu queria dar um exemplo que é muito importante de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Suíço, uma universidade na Suíça. Eles utilizaram nada menos que 43 mil maiores empresas em todas as áreas como amostra. Empresas da área do petróleo, mineração, financeira, sementes, energia, etc. Dessa pesquisa, eles primeiro identificaram quem eram os sócios dessas empresas e fizeram um cruzamento. Olha só, de cara eles encontraram 1 milhão de ligações de propriedade. O que significa isso? As maiores empresas do mundo, as 43 mil maiores empresas do mundo, estão altamente conectadas entre si. Elas possuem os mesmos sócios. Depois, eles foram aprofundando a pesquisa para descobrir quem comandava essas empresas, quem controlava essas empresas. E chegaram a
a um núcleo de apenas 147 empresas. 147 empresas comandam as 43 mil maiores empresas do mundo. E aí aprofundaram mais ainda a pesquisa. De quem são essas 147? Elas são de propriedade de pouco menos de 50 grandes bancos. Isso prova como o setor financeiro tem o domínio sobre a economia global. E quando a gente escuta, o mercado agiu dessa forma, o mercado agiu daquela forma, o mercado é controlado por menos de 50 bancos. E olha que interessante, vocês têm uma tabela aí no curso que tem a lista dos grandes bancos ameaçados de quebra que receberam mais de 16 trilhões de dólares distribuídos pelo Federal Reserve Bank, o Banco Central norte-americano. Olha a lista dos grandes bancos que são proprietários das 43 mil maiores empresas do mundo, coincide com a lista dos grandes bancos que receberam mais de 16 trilhões do Fed, do Banco Central americano, para que eles não quebrassem. Isso prova como eles usam o seu poder financeiro em benefício próprio. É fundamental compreendermos isso, não é? E compreendermos como a dívida foi, como o passivo dos bancos foi transferido para a dívida pública dos países. Tem uma outra notícia no material do curso, ela está em inglês, mas a tradução também está lá, que mostra que já se sabia antecipadamente na Europa que a crise estava instalada nos bancos e que o salvamento dos bancos iria afetar a economia dos países. Isso foi noticiado como resultado de uma reunião secreta da qual participaram 17 países. Não é? Então, a grande pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: qual tem sido o papel do endividamento público? O endividamento público tem sido aquele instrumento que aporta recurso ao Estado, como a gente aprende na maioria dos livros? Ou o endividamento tem sido um instrumento do poder financeiro que utiliza a dívida pública como um mecanismo de transferência de recursos públicos para bancos? Né? A isso nós chamamos sistema da dívida. As nossas experiências em vários países, principalmente no Equador, aqui na América Latina, e na Europa, vimos a dívida de vários países, principalmente da Grécia, onde houve uma auditoria. E também aqui no Brasil, analisando a dívida tanto federal como de estados e municípios, nós identificamos um traço comum em todos esses lugares. O endividamento público não tem funcionado como um instrumento de aporte de recursos para investimentos, mas sim como um mecanismo que continuamente transfere recursos públicos em favor do sistema financeiro privado, nacional e internacional. Por isso, nós criamos a expressão sistema da dívida, para identificar esse funcionamento às avessas do processo de endividamento público. Na próxima aula, a gente vai aprofundar mais o conhecimento sobre o sistema da dívida. Acessem os links, os textos, façam as atividades, participem do curso e vamos nos interagir também lá no nosso espaço de discussão, ok? Um abraço para todos vocês.